Fala, meu povo da opinião esportiva, vídeo curto para falar do Grande Prêmio da Áustria, um dos melhores GPs do ano. Para mim, ainda o melhor ainda é Melbourne, né? A temporada começou lá em cima e ninguém conseguiu superar o que Melbourne foi, mas tivemos um bom GP no Red Bull Ring. Uma grande disputa entre Lando Norris e Oscar Piastri por boa parte da prova. Norris venceu, diminuiu a pontuação. Eu sigo falando que para mim o favorito ainda é Oscar Piastri, quebrar um jejum que dura desde 97 que um europeu desde 98 um europeu é campeão do mundo e desde 1980 um australiano não ganhou o mundial e um oceânico também, né? Não foi só australianos que ganharam, temos o Danny Hulme da Nova Zelândia, né? São os pilotos da Oceania que foram campeões. Então, provavelmente teremos novamente um australiano. Se esperou que fosse Mark Webber, Daniel Ricciardo, Oscar Piastri vai quebrar esse jejum que dura desde o título do Alan Jones em 1980. Jejum quebrado também, Gabriel Bortoleto finalmente marca os seus primeiros pontos na Fórmula 1. Eu falava lá no início do ano que 2 pontos era para a gente ficar feliz, ele marca até mais, né? Ele chegou no 8º lugar, marca 3 pontos. Então, Gabriel Bortoleto cumpriu a meta dele anual, tô brincando aqui, mas é para ficar orgulhoso, sim. O Brasil não pontuava desde 2017 com o Felipe Massa. Desde que o Emerson Fittipaldi fez seus primeiros pontos na categoria lá em 1970, o Brasil não ficava tanto tempo sem pontuar na categoria máxima do automobilismo. Uma grande corrida, era até para chegar em 6º lugar. A Sauber, aí entra a discussão se ela errou no pit stop ou não errou. O Fernando Alonso e o Leo Lawson pararam uma vez a menos, né? Pela estratégia da Sauber, mas eles foram a exceção, né? A regra foram 2 paradas, o Bortoleto fez essas 2 paradas, a gente critica a Sauber muitas vezes porque eles fazem uma parada a mais do que a maioria, dessa vez ele perdeu posição porque 2 pilotos fizeram paradas a menos do que o pessoal. Sauber pontuando pela primeira vez com os 2 carros nessa temporada, né? Não é a primeira vez que eles pontuam 2 carros, já fizeram até dobradinha na história da Fórmula 1. Me deixa muito esperançoso que o Bortoleto está se acertando com o carro. A partir do ano que vem é Audi. E eu acredito sim que o Bortoleto possa, se a Audi acertar o carro, vir a disputar o título no futuro, ser o grande nome da Audi. Ele é, lembrando, um campeão de F2 e de F3 no ano de estreia. Apenas 4 pilotos na história conseguiram fazer isso. Além dele, temos o George Russell, o Charles Leclerc e o Oscar Piastri. Então ele está no mesmo panteão que esses 4 caras. Ninguém mais na história conseguiu. Claro, a gente tem que por muitas vezes o campeão da F3 ia direto para a Fórmula 1. É o caso, por exemplo, do Ayrton Senna, que ganhou a Fórmula 3 e foi para a Fórmula 1, não passou pela Fórmula 3000 à época. Kimi Raikkonen ganhou o que seria equivalente à Fórmula 4 e pulou para a Fórmula 1. Max Verstappen, no meio da temporada da Fórmula 3, já pulou para a Fórmula 1. Então a gente tem muitos casos de pilotos que não fizeram essa dupla, né? F3 e F2, mas desde que se tornou obrigatório, digamos assim, você pelo menos fazer a F2, 4 pilotos conquistaram este feito e o Bortoleto está entre eles. Sobre a corrida, o Norris administrou bem, né? Fez uma boa prova, repetindo aqui o que eu já tinha falado, mas, falaram que ele amadureceu e tudo mais. Eu acho que isso é muito mais a exceção, a regra é muito mais Montreal, de besteira, de pressão e tudo mais, porque ele largou em primeiro, né? Ele não esteve em segundo em praticamente quase nenhum momento da prova. E o Norris, ele é um cara que, sob pressão, sobre tendo que buscar o resultado, ele pipoca, digamos assim, no linguajar brasileiro. Então, ele largando em primeiro, manteve a posição. Eu queria ver se fosse o contrário. Eu ainda acho o Piastri com uma mentalidade de campeão, uma mentalidade de adversidade muito maior. E falando em campeão, a gente teve no início da prova a batida entre o Kimi Antonelli e o Max Verstappen. E aí acho muito curioso, porque primeiro ele diz que é um idiota quem bateu nele, o estúpido, e ele vai ver quem foi. Eu tenho quase certeza, eu acho que todo mundo parou para pensar isso, porque ele tem uma boa relação com o Kimi, né? Com o Kimi Antonelli, então ele foi lá com calma, perguntou o que houve, eles conversaram, eles se entenderam. Se fosse o George Russell, ele ia xingar muito o Russell, eles iam brigar feio. Então ele teve a calma de ver quem era, qual dos dois que era, e eu acho muito curioso isso, porque eles têm uma rixa, né? Ele e o Russell. O Kimi, a gente até malha que o Verstappen tem uma creche, porque ele tá sempre rodeado, ele tá rodeado do Kimi, do Bortoleto, os pilotos novatos, ele é meio que um mentor para essa nova geração.
e ele tem paciência com esses caras, que ele não tem com quem tem a idade dele, meio natural. Então, só fazendo esse adendo que eu achei interessante, né? Ele xingou a Mercedes, ele foi com calma ver, e quando ele viu que era o Kimi, ele meio que se acalmou um pouco em relação ao que o Max Verstappen é contra outros pilotos, a gente já viu isso em outros momentos. Então é isso, deixe aqui nos comentários o que você achou dessa prova. A gente ainda vai voltar com outros vídeos essa semana aqui na Opinião Esportiva. Hoje mesmo a gente tem Flamengo e Bayern de Munique. Tá dentro neste momento o Paris Saint-Germain e Inter Miami. Talvez tenha vídeo do PSG e do Inter. Terá vídeo entre Flamengo e Bayern de Munique, ou para falar da classificação, ou para falar da eliminação do Flamengo. Teremos um resumo semanal nessa segunda-feira, falando do que aconteceu no Mundial de Clubes, Fórmula 1. Tivemos vitória do Brasil na MotoGP, na segunda divisão, equivalente a F2, né, a Moto 2. Temos a WSL em Saquarema. Temos muita coisa no mundo esportivo. Brasil vencendo no vôlei e tudo mais. Vejo vocês amanhã para falar sobre tudo isso. Espero vocês no vídeo do Flamengo e Bayern de Munique. E tá 4-0 nesse momento, PSG Inter Miami. Talvez tenha um vídeo para falar sobre essa possível goleada. Vamos ver como vai ficar o dia de hoje. Então é isso. Fica agora com o tio Sam, para você se inscrever e falou!